O Revista Brasil TVT conversa agora com Dom Roque Pallotti, arcebispo de Porto Velho e presidente do CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário. Boa noite, Dom Roque. Prazer falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Cosmo. Boa noite, Maria Tereza. Obrigado pela oportunidade de partilhar aqui com a TV a esperança e também o sonho de um país que tenha a coragem de respeitar os direitos dos primeiros habitantes das terras de Santa Cruz. Muito importante que a gente tenha consciência de que são os primeiros habitantes que aqui já viviam há 4, 6, 8, 10 mil anos antes da chegada dos portugueses, e é uma dívida histórica que o Estado brasileiro tem com os povos originários. Dom Roque, essa questão que já vinha se arrastando há um bom tempo foi reiniciada na última semana em Brasília, foi interrompida. E Brasília foi palco de milhares de povos indígenas que foram protestar e pressionar sobre esta questão da retomada dos direitos aos povos indígenas em suas terras, tida aí como um marco temporal. E, Dom Roque, a quem interessa o marco temporal que está sendo discutido e pode ser retomado com o Supremo Tribunal Federal na próxima semana? A quem interessa o marco temporal, o Cosmo, interessa ao agronegócio, aos grandes empreendimentos, interessa sobretudo aqueles que querem explorar os biomas, vendendo uma ideia de desenvolvimento aonde se destrói os biomas, se envenena as águas, as terras, o ar, para concentrar a renda nas mãos de pouco e gerando uma miséria que aumenta mais no Brasil e no mundo. Interessa, sobretudo, a esses grupos bem definidos também do Congresso Nacional, conhecidos como as bancadas do BBB, da bala, do boi, né, e da Bíblia. A esses interessa a passagem do marco temporal e, sobretudo, a destruição dos direitos constitucionais dos povos originários. Os povos indígenas não são contra o desenvolvimento, só a favor. Não são contra esse desenvolvimento que concentra a renda nas mãos de poucos e gera miséria para muitos e a destruição dos biomas, como acenei há pouco. Os povos indígenas não estão pedindo nada mais, nada menos que o respeito à Constituição brasileira. A história deles não começa em 1500, a história deles não começa em 1988. Tradicionalmente, o próprio governo brasileiro tem reconhecido que as terras mais bem preservadas são as terras indígenas. Mas, infelizmente, as normas transitórias da Constituição de 88 não foram colocadas em práticas quando se rezava que as terras tradicionais deveriam ser reconhecidas, demarcadas, homologadas e registradas em 5 anos. Ou seja, em 93 deveria ter se concluído esse trabalho. Nós estamos em 2021, portanto vamos para 33 anos e mais que 2/3 das terras indígenas não tem nenhum trabalho feito para o reconhecimento. E é por isso que aquela tese de passar a boiada está passando. Mas a esperança, né, dos indígenas, a nossa esperança é que o Supremo Tribunal Federal dê um basta nessa questão do julgamento do caso Chocley de Santa Catarina, o chamado caso de repercussão geral, e não permita o avanço do projeto de lei 490. Que riqueza o Cosme e Tereza, Maria Tereza, perceber em Brasília mais de 6 mil indígenas, homens, mulheres, jovens, crianças, mais de 100 línguas faladas lá. Tudo isso é uma riqueza que o Brasil não pode ignorar, que nós não podemos ficar indiferentes. E é por isso também que a Igreja, na terça-feira, se fez presente na pessoa de Dom Valor, presidente da CNBB, junto com o Dom Joel, a irmã Maria Inês, presidente da Conferência dos Religiosos do Brasil,
para dizer sim, a igreja está do lado dos primeiros habitantes para que os seus direitos sejam respeitados. Dom Roque, queria justamente tratar sobre isso com o senhor agora, que o senhor falasse um pouco mais para a gente, até pelo fato do senhor estar à frente do CIMI e pela história da igreja, o empenho histórico da igreja na defesa dos povos indígenas. Conta um pouco para a gente desse lastro histórico e dessa relação. Bom, Maria Tereza, Cosme, os telespectadores, nós temos assim, dentro da cantoria de nossas comunidades, um canto muito próprio para essa temática. Quando se canta nas comunidades, ninguém se engana, a nossa história começou desumana. Ou seja, ao chegar aqui, os ocupantes da Europa que vinham, não respeitaram a história, não respeitaram as línguas, não respeitaram os costumes, não respeitaram as espiritualidades. E a igreja reconhece também o seu pecado histórico e muitas vezes serviu, né, de escudo para que a dominação fosse violenta em relação aos povos indígenas. Sim. Mas fomos aprendendo e fomos tendo sinais ao longo dos anos de homens e de mulheres que gritaram contra a postura da igreja. O Concílio Vaticano II, né, que chamou a igreja não mais para aquela dimensão da pirâmide, mas igreja povo de Deus, ajudou também para que na América Latina, com os encontros de Medellín, Puebla, Santo Domingos e 2007 em Aparecida, a igreja fizesse uma metanoia, um processo de conversão, e o surgimento do CIMI em 1972 foi também uma tomada de posição para que a nossa relação fosse uma relação mais de respeito, de diálogo e, sobretudo, de acolher os grandes ensinamentos que as comunidades indígenas deixam. Seja, você vai para uma aldeia, você não encontra menores abandonados. Você vai para uma aldeia, você não encontra idosos jogados. As comunidades têm este cuidado. Eu morei 10 anos e meio em Roraima, e quando houve tantas críticas, né, seja em relação à Raposa Serra do Sol, seja em relação à terra indígena Yanomami, para você perceber que moram lá na Raposa mais de 30 mil pessoas, 5 etnias diferentes, não tem um posto policial, há um caminho assim de muito respeito, de diálogo entre as etnias. Quando nós olhamos também o mundo Yanomami, percebendo assim que são mais de 45 mil, não há nada, né, no sentido de necessidade. Agora, lhes são negados os direitos básicos da saúde e da educação diferenciada. Então, a igreja foi caminhando, Maria Tereza e Cosme, para essa perspectiva, esse diálogo respeitoso. E o Sínodo da Amazônia, convocado em 2017, preparado em 2018, que aconteceu em outubro de 2019, mostrou, né, que é preciso uma grande conversão nossa em relação à presença junto aos povos indígenas. Eles são os sujeitos da sua própria história. Nós não somos tutores de ninguém. Precisamos respeitar a sua autodeterminação. E isso também, em tese, o governo brasileiro assinou 169 da OIT, mas não se respeita a autonomia deles. Se lhes nega os direitos constitucionais e nem falamos dos direitos originários que eles têm e nós os desrespeitamos. Então é um processo, Maria Tereza e Cosme, que nós precisamos sempre crescer e nos converter. Nós sentimos assim sinais bonitos. Né? Nessa semana nós celebramos a Páscoa de 3 grandes homens da Igreja do Brasil. No mesmo dia, anos diferentes, Dom Helder Câmara, Dom Luciano Mendes de Almeida e Dom José Maria Pires. Quem não lembra, né? Os 3 faleceram no mesmo dia, 27 de agosto, em anos diferentes. Mas a voz forte e profética de Dom Luciano Mendes de Almeida,
né, no Congresso Nacional da Defesa dos Direitos Indígenas. O movimento e o acampamento pela vida e defesa da vida em Brasília é uma memória também da grande mobilização dos povos indígenas na discussão da Constituinte que foi concluída em 1988. A memória desses povos é a resistência, e essa resistência pacífica, né? Nós vivemos caminhos de genocídio, de etnocídio aqui nesse país em relação aos povos originários. E esta é uma questão muito séria. Para mim, como cristão, não posso esquecer aquilo que está lá presente no livro do Gênesis. Aonde está o teu irmão? Uma população que, pelos estudos em 1500, naqueles primeiros anos da chegada dos portugueses, devia ser mais de 5 milhões. Hoje nós temos 1 milhão, menos de 1 milhão, 900 mil indígenas, e a sua grande maioria vivendo, né, jogado, desprezados, porque os seus territórios lhes são negados. Agora, Dom Roque, a retomada do julgamento das demarcações das terras indígenas, tido aí como marco temporal, levou um ato de resistência muito grande por parte dos indígenas que estão acampados lá em Brasília e que recebeu, inclusive, como o senhor falou, bem falou, a presença do presidente nacional da CNBB e do seu secretário-geral. Dom Roque, como é que está a solidariedade em relação a esse tema da demarcação das terras dos povos indígenas lá em Brasília com esse acampamento grandioso dos indígenas? Creio que vocês sabem melhor do que eu, que são jornalistas. Há pouco tempo atrás foi feita uma pesquisa onde há um reconhecimento de mais de 80% da população brasileira que reconhece o direito dos povos indígenas dos seus territórios. Tanto no acampamento passado há poucos meses como agora, é bonito ver a população do entorno de Brasília e solidária, levando água, levando alimento, levando cobertores, né, para que eles possam resistir nesses dias lá. Então, isso é um sinal também de que o povo brasileiro, os pobres do Brasil, querem que seus direitos sejam respeitados e que esperam também que essas populações, né, sejam pelo menos ouvidas, né, pelos governos, seja em âmbito dos municípios, dos estados e o governo federal. Mas, infelizmente, nós temos um governo que se nega a cumprir a Constituição, porque o que nós estamos negando, o que o Estado brasileiro nega, é aquilo que reza a Constituição brasileira. Por isso, essa tendência, né, de destruir os direitos constitucionais, de modo especial o 231, o artigo 231 e o artigo 232 da Constituição brasileira. Mas é bonito, Cosme e Maria Tereza, perceber, né, eu cheguei segunda, terça e quarta lá, perceber um grande movimento de pessoas, né, sendo solidárias, ajudando, seja com alimentação, seja com material de higiene, seja com água, seja com roupas, cobertores e assim por diante. Tudo isso é um sinal de esperança para nós e nós acreditamos sim que de uma vez por todas o Supremo vai dar uma palavra definitiva em relação à demarcação das terras indígenas do Brasil. Muito bom. Dom Roque, gostaria de saber a avaliação do senhor sobre a cobertura, ou mais do que isso, a pauta dos direitos dos povos indígenas. Porque eu tenho a impressão que, de certa forma, a mídia é muito reativa, ou seja, está cobrindo agora o marco temporal, porque a manifestação e a mobilização de resistência dos povos indígenas foi grandiosa e não há como esconder, mas e o resto do ano? E o resto dos anos? Na avaliação do senhor, como formação de sociedade e até a formação, né, da nossa mentalidade, formação da educação dos jovens, enfim, não falta bastante que a gente paute o direito dos povos indígenas em momentos em que não há uma pauta como essa, na avaliação do senhor? Sem sombra de dúvida, Maria Tereza, é preciso pautar a pauta dos pobres, né? Porque quando nós olhamos a destruição dos direitos dos pobres do Brasil nesses últimos 2, 3 anos, né? Desde 2017, é assustador, né? Assustador o que nós estamos vendo em relação aos direitos dos pobres. E, sobretudo, quando nós tratamos a questão indígena ou da questão mesmo dos quilombolas,
são povos que se procura mantê-los invisíveis e não dar nenhuma visibilidade, porque dar visibilidade significa nós nos desafiarmos à alteridade. Perceber que o outro também, né, tem propostas que podem nos ser úteis para a sociedade, porque nós somos a sociedade, né, da tecnocracia e, ou seja, do consumo. Só acreditamos dessa maneira. A Associação dos Povos Indígenas do Brasil colocou 10 mensagens assim interessantes em relação a o que eles podem oferecer para o Brasil. As terras deles são vistas como terras para lucro, e sim para o bem viver, né? Essa harmonia. Eles não estão preocupados com popularidade, eles vivem esse diálogo e essa alteridade com todos. Então, tudo isso é um longo caminho, mas, infelizmente, quando nós olhamos os livros de história do Brasil, nós temos sempre, como se diz, a versão daqueles que venceram. Tem um artigo interessante deste antropólogo aí do Rio de Janeiro, Viveiros. Eu estou um pouco cansado mentalmente, não consigo lembrar o primeiro nome dele, mas é Viveiros, e ele diz, né, faz o artigo com a seguinte tese: os involuntários da pátria, tratando um pouco toda a questão da guerra, vamos colocar entre aspas, da Tríplice Aliança com o Paraguai, né? Os escravos não foram voluntários, eles foram levados à força, por isso essa rua Voluntários da Pátria está mal, é involuntários da pátria que foram levados à força, depois houve grande matança para não lhes dar o direito que lhes foram prometidos. Então, é verdade, nós temos um longo caminho a percorrer, mas nós acreditamos na semente, na pequena semente lançada, e vamos tecendo redes e construindo pontes na certeza de que, biblicamente, para mim como cristão, os pobres possuirão a terra. Claro, sem dúvida. Eduardo Viveiros, Dom Roque. Desculpe, sou um grande atrapalhado. Imagina! A gente está batendo bola aqui e tá ótimo. É isso, mas eu acho que essa semente ela é importante de ser plantada. Essa semana eu vi discussões bem interessantes sobre a questão do Dia do Índio, né? Que isso tem que ir sendo desconstruído. Quando a gente era criança, acho que o Cosmo também passou por isso. Com certeza. Né? A gente se vestia de índio, não é sobre isso. Como se fosse fantasia. Isso, exatamente, né? É a gente realmente debater, entender esse protagonismo que o senhor falou, né, Dom Roque? É um caminho longo e também para nós, na igreja, precisamos essa conversão diária e, sobretudo, saber que ali tem uma história, há tradições, tem costumes. Eu fiquei impressionado na terça-noite, um grupo de indígenas da região do Vale do Paraíba, com uma mística, com um momento na vigília impressionante. Jovens falando a língua, né? Isso é um sinal bonito, um sinal de esperança. Quando a gente vai nas nossas aldeias, perceber que muitas lideranças são jovens, que têm essa garra e esse empenho na defesa dos seus direitos, isso nos traz, sobretudo, uma certeza, né? Que nem tudo está perdido, né? Nem tudo está perdido. E ao longo do sínodo, os indígenas cunharam mais ou menos uma expressão assim: são 519 anos, né, de resistência, não é um presidente que vai tirar os direitos da gente. Então, esse é um caminho que nos ajuda a todos nós a perceber que eles continuam, apesar dos massacres, apesar da violência, apesar de uma tentativa de destruí-los, né, seja através dos meios de comunicação, seja através de uma educação totalmente contrária àquilo que é a essência da vida dos povos indígenas, eles continuam resistindo e dizendo, como gritou lá Sepete Araju, em 1756, diante dos exércitos de Portugal e Espanha: alto lá, esta terra tem nome.
Muito bom. A gente vai passar, inclusive, o vídeo das manifestações em Brasília, mas antes, claro, eu vou liberar o senhor, Dom Roque, e agradecer demais, Dom Roque Palocci, arcebispo de Porto Velho e presidente do Conselho Indigenista Missionário. É sempre um prazer imenso falar com o senhor. Muito obrigada, Dom Roque. Eu sou agradecido por essa oportunidade que vocês dão, pelo menos partilhar um pouquinho, né, dos sonhos que vamos tecendo junto com as comunidades indígenas, um Brasil cada vez mais respeitoso, sabendo que somos plural, e o plural é uma riqueza. O singular é um problema, o plural é uma riqueza, porque nos enriquece, nos faz crescer e nos torna muito mais humanos. E sendo mais humanos, somos também geradores de fraternidade e de comunhão para o mundo inteiro. Muito obrigada, Dom Roque. Abraço, Muito obrigada. Dom Roque. Um abraço.